Olá, tudo bem? Boa tarde, estamos no ar para mais um programa Léo Júnior. E aí tem muita informação no programa de hoje, é importante você saber. Você não pode perder o programa de jeito nenhum, que nós vamos entrar num assunto delicado, mas muito delicado, que é a questão da segurança dos automóveis que circulam pelas ruas e avenidas e rodovias do Brasil. A situação desses carros, será que tá legal ou não? Olha aí, o Marcelo Mendes Ramos já está aqui comigo, olha aí, ó. O Marcelão já vai falar comigo aqui sobre essa questão tão polêmica. Tantas mortes diariamente no Brasil inteiro, em todos os estados, e eu quero saber dele, como é que está a segurança da frota brasileira? Tá? Os carros brasileiros estão em condições ou não? Uma opinião de alguém que entende, que é especialista no ramo aqui, tá? E que vai falar conosco aí, já. Já nós estamos ao vivo aí. Já estamos ao vivo aqui, o povo já está compartilhando. Deixa eu ver quem que está conosco aqui. Olha lá, imagens ao vivo de Maringá nesse momento. A imagem de Maringá, imponente, o sol brilhando forte, não tem uma nuvem no céu de Maringá. Olha ali, que coisa linda que está Maringá nessa manhã. Então você vai mandando sua mensagem de texto aí, você vai compartilhando, que nós estamos ao vivo aqui. Depois o André me dá um help lá para saber se está tudo ok. Viu, André? Pode até abrir a porta lá e me falar, ó, tá tudo certo aí, beleza, porque eu não estou vendo aqui. Mas eu só preciso de compartilhar. É isso aí, deixa eu ir lá naquela setinha aqui e tal. A informação para tudo quanto é lado. Atenção, o transporte coletivo Cidade Canção, a TCCC, a pedido da prefeitura, que fique bem claro, quem manda no transporte público de uma cidade é o poder concedente, é a prefeitura. E tudo que a empresa vai fazer tem que ser de comum acordo com o município. Ou, na maioria das vezes, a empresa faz o que o município pede. É assim que funciona. Então, deixa eu te falar uma notícia aqui já. A Secretaria da Mobilidade Urbana incluirá, a partir de segunda-feira, dia 17, 40 novos horários em 11 linhas do transporte coletivo. O povo não reclamava que tinha pouco ônibus, que demorava. Então, a prefeitura falou para a empresa, pode colocar mais ônibus aí. A medida integra as ações de melhoria do transporte. Foi baseada em pesquisa realizada durante o primeiro semestre, que forneceu a informação sobre os horários mais críticos. Ônibus de outras linhas serão reaproveitados para a inclusão de horários. Então, o que acontece? Estavam reclamando que numa determinada linha 040, vamos trabalhar com essa linha 040, estava demorando demais. Então, o que a empresa fez? Colocou mais ônibus naquela linha. Agora, o transporte público tem várias questões aí que, na maioria das vezes, nem o prefeito sabe, nem o povo da Secretaria de Transportes. Como é que acontece? De manhã tem ônibus atrás do outro para atender a demanda, porque a quantidade de passageiros é muito grande, todo mundo querendo ir trabalhar. No meio do dia e no meio da manhã, cai consideravelmente. Então tem que tirar os ônibus da linha do meio da manhã e no meio da tarde. Quando é horário de almoço, esse horário já acelera de novo. E quando é à tarde, então, nem precisa falar mais nada, que é assim que funciona. Então, a prefeitura, atendendo reclamação, falou, não, esse troço está errado aí, ó, e nós vamos pedir para a empresa colocar mais ônibus. É assim que está sendo feito. Então, é bom você saber também, tá? Só estou dando uma enrolada clássica aqui, viu, Marcelo? Que nós vamos entrar num assunto polêmico, tenso daqui a pouco. Está acontecendo um monte de acidentes aí, correto? A pergunta que eu quero saber, essa frota brasileira está em condições ou está tudo na base da gambiarra e é por esse motivo que estão acontecendo os acidentes? Nada mais justo do que alguém da área, alguém que entenda, para poder falar conosco aqui, para a gente não ficar falando bobagem, tá? Porque não dá para manjar de tudo, não. Então você tem que trazer um especialista para poder falar com a gente aqui, tá? Nós estamos aí, o pessoal está interagindo, tá compartilhando e assim por diante. Um abraço. Lá no Centro Automotivo Nova Era, tá todo mundo vendo a gente lá, com certeza. Marcelo, como é que você tá? Beleza, Léo? Beleza?
O Marcelo Ramos, ele é o diretor do Centro Automotivo Nova Era. E atendendo um pedido da nossa produção, por que não levar o Marcelo na TV para ele poder falar da condição e algumas curiosidades que o povo de casa não sabe. E vai saber agora. Algumas situações aí polêmicas, tá? Eu quero saber do Marcelo, a princípio, a respeito de... A gente noticia aqui, Marcelo, quase todo dia, uma infinidade de acidentes graves, que nem de ontem para hoje. Ontem à tarde aconteceu um acidente grave lá no contorno sul. O caminhoneiro estava lá no contorno, sentido Sarandi. Ele, para não bater no carro que estava na frente dele, ele invadiu a pista contrária, bateu num Fiat Uno de Cianorte e acabou lá. Por pouco não acontece uma tragédia. Isso ontem. Vamos ver se a gente consegue as imagens, as fotos para mostrar para você ainda no programa de hoje. Tá, a pergunta que eu faço para o Marcelo, que é o diretor de um centro automotivo aqui de Maringá, conceituado, que atende grandes empresas, né? A Copel, a Prefeitura, a Guarda Municipal e assim por diante. Eu pergunto para você, os carros que estão circulando, exceto os carros 0 km que acabaram de sair da agência, os carros, de um modo geral, a frota, você acha que está em condições bacanas, Marcelo? O que você acha? Bom, Léo, primeiramente quero dar bom dia, parabenizar pelo seu programa. Obrigado. E vamos aí, Léo. O que acontece hoje, Léo, com a manutenção de veículos, dos veículos nacionais, vamos falar no globo não só de Maringá, vamos falar no globo de veículos nacionais. O quadro financeiro hoje, dizendo no Brasil, não está aquelas coisas que a gente sabe, a crise geral. Muito geral. Crise geral. Então a gente não pode simplesmente estar condenando o dono do veículo e o dono da oficina. Porque quando acontece acidente, Marcelo, a gente fala, mas foi falha mecânica ou foi falha do piloto? Ah, o cidadão dormiu. Ah, o caminhoneiro tomou ribite. Ah, com a cara cheia, tal. Então, existem alguns pré-julgamentos que a gente faz aqui. Mas, assim como no acidente aéreo, que morre uma opção de gente lá e ninguém mais, nunca fala naquele acidente, no caso de um ônibus, Deus o livre e guarde, uma tragédia, morreu 20 pessoas num acidente de ônibus. Aí fala muito naquilo, a mídia nacional fala e refala, tal, não sei o quê. E depois ninguém fala mais nada. Ninguém foi punido, nem o dono da empresa, nem o motorista, tal. E se no caso foi uma falha mecânica, ninguém se responsabiliza? Ô, Léo, o que acontece hoje? No Brasil, para você poder vender um carro, existem as normas que a fábrica exigidas que a fábrica determina, que o país determina e a fábrica tem que cumprir. Correto. O que acontece hoje? Nós temos hoje um déficit de mecânico, de pessoas que conscientes saibam o que está fazendo. Profissional capacitado. Muito baixo. Então o que acontece? Você acha que falta mão de obra qualificada? Mão de obra qualificada, técnicos para mexer nos carros. Porque se a gente voltar num passado não muito distante, os carros não tinham tecnologia quase nenhuma. Não. Hoje nós temos caminhões... Um Chevette, um Corcel. Um caminhão hoje com 520, Fusca. 600 cavalos. Eu tenho um carro de 500, 400 cavalos. É muita potência. É muita potência. E o pessoal não está conseguindo assimilar isso. Acha que o mecânico é só apertar parafuso, soltar parafuso, e não é assim. Correto. Vou te dar um exemplo, os maiores acidentes que acontecem com maiores números de vítimas são geralmente os caminhões, ônibus, veículos pesados. Tá. Um exemplo, vamos dar exemplo de um caminhão de 6 eixos, um comum, um caminhão 6 eixos. Tá. Tranquilo. O cidadão leva o caminhão até a oficina e pede para fazer um orçamento. O mecânico vai lá, faz o orçamento e fala, ó, vamos ter que mexer nos 6 eixos do caminhão. 6 eixos vai ficar X. X, mas o cara não tá com condições econômicas, não tá legal, ele vai lá e fala, vamos isolar um eixo. O que é isolar um eixo? Ele tira o freio de 2 rodas traseiras. Sério? Isso é normal na linha pesada. Isso é normal? Isso é normal. Sério que você está falando, Marcelo? Isso acontece? Isso acontece. Tá, eu tenho um bitrem, tem 9 eixos, 6 eixos. Aí eu, para economizar, pastilha, freio, mecânica, eu vou lá e peço para desligar um eixo? Ele pede para desligar, porque ele não tem condições financeiras para pagar. Entendi. E o que é mais agravante é o mecânico fazer esse serviço. Porque não tem ninguém que fiscaliza. Não tem fiscalização no Brasil. Aí você pergunta... Não tem lei para isso. Não tem lei. Eu não consigo compreender uma prefeitura, você pega um órgão como o CREA, eles liberam uma automecânica para mexer em determinados carros sem nenhuma fiscalização. Entendi.
Então o que acontece? Mas o CREA não seria só obra civil, construção civil? Porque se você for engenharia, é CREA. Ah, entendi, tá vendo? Mais uma informação aí. E você acha que o CREA deveria fiscalizar também as oficinas? Com certeza, Léo. Vou te dar um exemplo do caminhão. Mas ele vai chegar lá na oficina, o CREA vai... Você, o dono do Nova Era, ele vai chegar e vai falar o que para você? Eu preciso de um técnico especializado naquilo que eu estou fazendo. Eu posso ter os outros mecânicos lá tranquilo, mas eu tenho que ter uma pessoa que entende como funciona a mecânica. Como na farmácia tem um farmacêutico. Exato. Exato. Na farmácia todo mundo é farmacêutico? Não. Mas eu tenho um camarada lá que ele vai falar para você o que pode e o que não pode. Você acha que na oficina tinha que ter essa figura? Com certeza. Para manter um contato direto com os órgãos fiscalizadores. Fiscalizador, exatamente. Um exemplo do caminhão, que o camarada isolou o eixo. Tá, voltando ele desregulou a lona do freio. Todo mundo, a maioria das pessoas, acha, bom, se eu desolver, para que serve 6 eixos? Alguns mecânicos dizem assim, não, é porque é para deslocar, para não estragar o asfalto, para dividir o peso entre eixo, é para não entortar a carroceria. Tá, um bitrem, ele tem que ter a maior quantidade de eixos para suportar o peso. Isso, ou não? correto. Esse pensamento é correto. É correto. Mas não é só para isso. É para suportar, dividir o peso, para não existir um peso localizado, para não danificar o asfalto. Não está errado. Só que ele esqueceu de um fator muito importante. Que quem para o caminhão, Léo, pesado, ou carro automóvel, qualquer carro, não é o freio. Não é o freio? Parou para pensar nisso aí? Então, é polêmico isso daí, Marcelo. Eu queria que você me explicasse. Se não é um freio que para um automóvel, para um caminhão, para uma carroça, o que para então? Você viu como é polêmico o negócio, Léo? Sim, o freio o freio serve para o quê? Auxiliar a parada do automóvel, mas quem para o veículo é o atrito entre a parte móvel com a parte fixa. Então imagina você, Léo, com um caminhão, numa pista. 99% de quem vai ouvir o nosso papo agora, está ouvindo, nunca pensou nisso. Você imagina você num asfalto com deficiência de um eixo. Correto. Que cada lado de eixo tem 2 pneus, são 4 pneus. O freio meu está funcionando perfeitamente. Perfeito. Só que a hora que eu encostar no freio, que eu precisar exercer o freio na extremidade, eu vou faltar aderência. O atrito daqueles 4 pneus eu não tenho. Para onde que vai esse atrito? Para as rodas que está com o freio funcionando. O caminhão não vai parar. Sobrecarrega. É a mesma coisa você colocar um caminhão em cima de um asfalto congelado. Vai embora. Vai embora, não tem atrito. Tá, então você está dizendo que é uma falha, um erro gravíssimo que acontece no Brasil. É uma denúncia o que você está fazendo, Marcelo. É uma denúncia. Que é muito comum desativar os eixos para economizar, mas que isso atrapalha na hora de fazer o caminhão parar. Com certeza. Se a gente voltar... Mas o proprietário sabe disso. O proprietário sabe, mas ele não tem a técnica. O que acontece? A gente vê as leis acontecendo, os políticos aí acontecendo, multa para educar educar o motorista. As rodovias estão em péssima qualidade, mas a educação tem que começar de baixo. Porque o mecânico tem que falar isso para o dono do carro. Isso não pode fazer por isso. Essa orientação. Tá, então vamos entrar no assunto polêmico, nós temos que mostrar uma reportagem aqui de Apucarana, mas espera aí. Eu cheguei lá na sua oficina, aí você passou para mim, o seu funcionário, uma relação de 10 itens que eu preciso trocar no carro. Eu usei esse exemplo aqui. Aí eu peguei e falei, não, eu tô com um capilé, tá curto, vamos fazer o seguinte, só 5 só. 5 itens que eu acho que é importante, tal. E 5 eu não vou fazer agora. Eu saio e acontece um acidente por conta daquele item que eu pedi para não incluir. De quem é a responsabilidade? Minha que eu tomei a decisão ou sua? Está no ar, Léo. Quem é o responsável? Eu não tenho alguém que informou para o dono e falou assim, ó, você vai me assinar esse documento aqui, eu vou registrar ele lá no órgão. E se você leva o seu pai e sua mãe lá no médico para fazer um transplante, o médico fala assim, o senhor assina esse termo aqui, dizendo que se acontecer alguma coisa, o senhor não vai nos incomodar depois. Então você assina dizendo que você abre mão de qualquer processo judicial
posterior àquele procedimento, àquela cirurgia, no caso médico. Não devia ter na oficina também? Ou você acha que isso aí não funciona? Com certeza, Léo, deveria ter. Você acha que seria uma boa? Com certeza teria que ter. Porque a gente saiu daquele passado, daquele caminhãozão Fenemê, daqueles caminhãozão antigo, saímos daquele Fusquinha, daquele Corcel, e estamos com umas máquinas na rodovia. Marcelo, isso é uma questão de cultura do povo brasileiro, de não saber a importância que tem de um carro estar bem revisado, cuidado, ou é falta de representação dentro do Congresso, do Senado, da categoria de vocês, para poder fazer leis? Com certeza os dois. É a falta da educação mesmo. Da educação e a falta de alguém lutar pela classe dentro do Congresso, porque nós estamos fazendo a coisa tudo errado. Porque não é só fazer lei também, viu, Marcelo? Tem que cumprir ela depois. Tem que cumprir. Agora o governo faz a multa. Aconteceu um acidente. É fácil você falar que foi imprudência do motorista. É fácil. A imprudência do motorista, a imprudência. E se morrer então, aí é melhor ainda para culpar o condutor, porque não vai ter como defender. Às vezes, o motorista fazendo a imprudência, se o veículo dele estivesse em boas condições, ele conseguiria sair sem ocasionar um acidente. Um caso que aconteceu há pouco tempo, que pegou fogo num caminhão descendo a serra, que o pai... Lembro disso. Pegou a criança e passou para... Faltou freio naquele caminhão. Aquele caminhão-tanque. Tanque que pegou fogo. Faltou freio. Eu lembro daquele lá. Bateu um acidente aqui sábado. Teve morte, teve dano material e ninguém mais falou naquilo. Ninguém fala mais nada. Mas quem que é o culpado? É o motorista, é o mecânico? Ninguém corre atrás, ninguém vai atrás. Não existe lei? Não existe lei. E não existe fiscalização. Eu tenho um amigo meu que trabalha dentro de transporte rodoviário, ônibus. Não vou falar uma marca. Não, nem o nome da empresa. Que não viaja naquela frota. Que ele trabalha. Que ele trabalha. Porque ele sabe... Pelo amor de Deus. Tá, já nós vamos voltar no assunto, porque o assunto está polêmico e eu preciso saber a opinião do povo também. Preste atenção que tem uma reportagem que vem de Apucarana sobre a Polícia Ambiental. O que a Polícia Ambiental está fazendo lá? O César Neves conta tudo para nós. Polícia Militar Ambiental, com a sede aqui em Apucarana, agindo na região após denúncias, chegou até prisões e apreensões. No caso, na cidade vizinha de Arapongas, zona rural de Arapongas. Sargento Prado, como é que se deu isso que vocês conseguiram tirar esses animais que estavam de posse irregular? Recebemos várias denúncias através do Disque Denúncia 181 e no próprio pelotão nosso da Polícia Ambiental aqui de Apucarana, dando conta que um grupo da região de Apucarana estavam traficando animais. A informação é que os animais iriam de São Paulo e seria comercializado na região aqui com documentação fria. De posse das informações, entramos com um pedido no Ministério Público, foi liberado o mandado de busca e apreensão e hoje executamos o serviço e logramos êxito em constatar que realmente haviam vários animais mantidos em cativeiro de forma irregular. Que tipo de animais? De todas as espécies? Tinha também um animal exótico, que é o caso da corn snake, né, que é aquela cobra do milho, que é muito conhecido como cobra do milho, mas o que chamou a atenção seria a espécie nativa, no caso a jiboia. Estava com 2 jiboias, tinha o papagaio, o trinca-ferro e também o teiu e iguana, os animais que foram apreendidos hoje. Foram conduzidos em flagrante, responderão a um TCIP, né? Tem uma data agendada para comparecer no fórum para responder a parte criminal. E a equipe do IAP, que acompanhou também o nosso pessoal, já fez a notificação para eles e vão responder administrativamente também pelo crime ambiental. Esses animais passaram por avaliação de biólogos e veterinários na Unifil em Londrina. Eles vieram de Arapongas, onde, segundo a polícia, estavam de forma irregular em 2 endereços no centro da cidade. No caso do animal nativo, existe uma licença especial do Instituto Ambiental do Paraná, né, que autorize a criar esse tipo de animais. Ou seja, o animal ele tem que ser proveniente de criadouro. O animal que ele é capturado da natureza, ele não pode ser legalizado. No caso da corn snake, que é um animal exótico, por ser um animal não domesticado na nossa região aqui, ele também depende de uma liberação, para evitar que se vire uma praga aqui na nossa região. No caso não tinha? Não tinha. Para não dizer que não tinha, no caso dos animais nativos, tanto o papagaio como uma das jiboias tinha documentação. Era a nota fiscal e o papagaio com anilha, né, e a jiboia com o chip de identificação. Mesmo assim foram recolhidos, porque se tratava de situação de flagrante, para ser confirmado se realmente os documentos são originais.
Qualquer tipo de denúncia que for feita aqui na região do estado do Paraná, você faz a denúncia no 81 e daí o setor lá que centraliza vai direcionar a denúncia para ser atendida pelo órgão da região. Nas cidades da região também, se a pessoa tiver acesso à Secretaria do Meio Ambiente do município, também pode fazer essa denúncia lá. Exatamente, tanto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente como o próprio Instituto Ambiental do Paraná ou a Polícia Ambiental. Tá certo, voltamos aqui. Obrigado, César Neves, com as informações aí do trabalho bacana que a Polícia Ambiental está fazendo na Cidade Alta, de Apucarana, cidade que a gente tem um carinho muito grande. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente na TV Mais, os assinantes da TV a cabo daquela cidade, Canal 15. Um abraço. Bem, eu estou com uma entrevista polêmica aqui, um assunto nunca explorado antes em nenhum canal de televisão, nenhum programa, e que vai dar o que falar. Eu estou com o proprietário de um centro automotivo de Maringá, é anunciante nosso, bacana. Mas um detalhe, está fazendo umas revelações e está trazendo umas denúncias aqui. Claro, ele tem interesse que a categoria, que o setor seja moralizado, que passe por uma transformação. Não é verdade? Tá, para quem está ligando agora, deixa eu falar. O Marcelo está dizendo aqui que as oficinas, os centros automotivos em todo o Brasil, deveriam receber a visita do CREA, por exemplo, mas isso não acontece. Outro detalhe que ele defende aqui, que tem que ter um mecânico técnico com um conhecimento maior em cima de tudo que acontece, que seja o responsável e na lida com o CREA e com os órgãos fiscalizadores. Também não tem. Ele acha que tem que ter isso aí. E ele está fazendo uma declaração aqui, polêmica, que vai chamar a atenção, claro, vai ter uma repercussão muito grande, dizendo que a maioria dos caminhões pesados, vários eixos, bitrem e companhia limitada, 6 eixos, 9 eixos é o máximo que tem, 9 isso? eixos é o máximo. 9 eixos é o máximo. Que alguns proprietários, algumas transportadoras, pedem para anular, cancelar alguns eixos, para economizar em pneu, em freio, pastilha, tal, mas isso compromete. E segundo o próprio Marcelo está falando, muitos dos acidentes que acontecem é por conta desse costume, dessa prática e que vem de muito tempo. É isso, Marcelo? É muito tempo isso, Léo. É da cultura. É da cultura brasileira, não sei por quê, como que eles... Porque com um caminhão, quando ele foi projetado, ele tem uma engenharia em cima daquilo ali. Correto. Desde um caminhão a um veículo. Sim. Um exemplo. Vamos dar outro exemplo de uma caminhonete. A molecada hoje aí, como o valor dessas caminhonetes hoje caiu bastante, muita molecada está comprando as caminhonetes e estão levantando a suspensão. Sim. Eu já vi caminhonete aí com meio metro de altura. Customizando, é Customizando, isso? mas sem nenhuma técnica. Não tem uma técnica, o porquê fazer aquilo. Ou troca o pneu, coloca um pneu maior, um pneu menor, troca a roda. Tá. Mexe em toda a engenharia original do veículo. Aí a lei determina que multe esse cidadão. Mas a lei também teria que multar quem fez aquele tipo de serviço. Porque ele pode ocasionar um acidente. No caso do carro turbinado. Ô Marcelo, mas vem cá, eu tô conversando com você, era para você estar sentado aqui falando que os órgãos fiscalizadores incomodam demais o trabalho de vocês. E você está fazendo exatamente o inverso, você está pedindo fiscalização mais severa nas oficinas, é isso? Resumo? É isso, Léo. Porque não é que a gente está indo contra o nosso negócio. A gente está a favor do negócio. Correto. É que faça melhorar os mecânicos, a qualidade dos mecânicos. Então tem que se obrigar a fazer isso. E é o mecânico que tem que falar para o seu proprietário do veículo de que forma que ele vai arrumar o carro dele, que forma que fique seguro. Entendi. Porque é fácil se você lá e compra um carro de 200 cavalos, que atinge uma velocidade de 0 a 150 facilmente, e manda levar o carro em qualquer oficina. Tá, então vou usar outro exemplo. Um tempo atrás, a molecada pegava aqueles golzinho quadrado e colocava super motor e não sei o que, tunava. Não sei, nem usa mais essa expressão. Eles tunavam aquele golzinho quadradinho, BXzinho lá e tal. E aí saíam que nem uns doidos. E aí eu sempre parei para pensar isso aí. Tunar, colocar motor de Ferrari não é um problema.
O problema é parar essa porcaria depois. É parar, a estabilidade, Léo. Não é? É estabilidade. Coisa que, por exemplo, eu já fiz isso aí na época de Playboy, você faz umas bobagens. Eu tinha um cadete na época que eu coloquei uma roda e a lata lateral, a lata do cadete comia o pneu. Foi até na roda. Aí o cara falou, não, coloca suspensão a ar, tá? Aquelas bobagens que a gente faz quando é bobo, quando é mais bobo do que hoje, né? Isso. Aí, mas um detalhe importante que o Marcelo está falando aqui, que é polêmico e vai dar o que falar, tem que multar o menino, o pivete, que bagunçou o coreto do carro, e a oficina que fez aquele serviço. Claro, com certeza. Aí a gente vai começar a Ao menos que ele tenha feito no fundo de quintal, porque é muito difícil. Mas não pode, tem muitos isso fundo de quintal. Aí cabe à prefeitura também verificar esses alvarás dessas empresas, onde são, de que As forma. empresinhas. Porque não é assim a gente jogar contra o time, é a gente qualificar isso. Se a gente qualificar isso daí, a gente vai ter uma melhoria no trânsito também. Entendi. Então, se o camarada chega, Marcelo, eu não posso trocar isso, então aí a gente vai dar uma opção para ele que não seja perigosa. Que às vezes a oficina não tem uma pessoa que conhece como que funciona o veículo e faz de qualquer jeito. Um exemplo, Léo. Eu levei meu carro para trocar, para colocar um som. Coloquei um som e meu carro perdeu a estabilidade inteira, a lâmpada do painel parecia parecia isso acontece? Acontece. Parecia uma árvore de Natal. Na curva não fazia curva direito, pisava no freio, travava uma roda, porque passava um fiozinho lá, Léo. E o cara pegou esse fiozinho e cortou ele e ligou o som dele. Sabe que, Léo, num carro hoje, tem carro hoje com 20 microcentral dentro. 20? Como se fosse 20 computadores. Dentro do carro? E existe um cabo que a gente conhece, aquele cabinho azul. Só que no carro não é o cabinho azul, aquele cabinho de rede. É 2 fiozinhos, que se chama CAN. E ali passa todas as informações, uma comunicando com a outra. Central nervosa do carro é ali. É um monte de central, uma comunicando com a outra. Só que o mecânico não sabe como que funciona aquilo ali. Entendi. Ele vai e corta o fio, ele fala, é um fio. Mas não é um fio, Porque ele passa informação, não tem conhecimento. Uma coisa muito comum, ou não existe mais, o cidadão tem uma pastilha do freio que tem uma luzinha, que avisa lá no painel quando a pastilha gastou o freio. Aí o cara vai lá e manda colocar uma pastilha que não tenha esse sistema eletrônico, mais barato, mas e como é que faz para apagar aquela luzinha lá do painel? Léo, eu já vi de tudo. Eu já vi o fiozinho emendado e já vi o painel pintado. Painel? O cara pega um pincelzinho e pinta a luz para não atrapalhar ele. Mas tem de tudo. Sério? Então, o que adianta a gente multar o camarada? Se a gente não tem o professor para ensinar o dono do carro que jeito que arruma o carro corretamente. Isso a gente precisa fazer. E hoje, vamos falar de Maringá, não tem ninguém. Quem? Para abrir uma oficina, Léo, como que faz para abrir uma oficina, Léo, hoje? Eu vou lá na prefeitura, pegar uma vará e abrir. Estou abrindo a oficina. Acabou. Eu não entendo de nada. Porque o pessoal está achando ainda que o carro atual é igual ao carro de antigamente. Que o caminhão atual é igual ao caminhão de antigamente. Que o distribuidor do Fusca, você tirava aquele lacrezinho do lado e qualquer um mexia naquilo lá. Não existe mais platinado, não existe mais distribuidor, Léo. Carburador também não. Isso aí foi extinto há muitos anos. Então, como que se faz um negócio desse? Pra você ter uma ideia, você pega um carro hoje, um carro de tecnologia, você pega um carro 2016 hoje, você abre o capô dele, você fica abismado. É fechado. Tem pessoas que acham que é fácil, é só chegar lá, é assim, vai funcionar. Não é assim mais. Marcelo, por que os carros estão pegando fogo facilmente hoje? É muito plástico? É o combustível? Ou o que é? Léo, hoje porque era muito difícil a gente ouvir falar, exceto as Kombis, porque o tanque fica em cima do motor. E lá atrás acontecia muito isso aí. Léo, como é que é? Hoje eu vou falar para você um negócio bem simplesinho. Tá. Nós temos carro hoje com pressão de combustível a 100 bar de pressão. Isso nós falamos uma gasolina. 100 bar de pressão vai dar... Bar é um medidor de pressão? Vamos supor, vai dar 1.450 libras. 100 bar na gasolina. Sabe que o mecânico, às vezes, ele não entende, ele acha que é igual antigamente, que ele tirava o caninho lá e espirrava a gasolina lá. Então, às vezes, não aperta uma porca mal apertada, não usa a ferramenta adequada. Isso pode pegar fogo.
Entendi. O diesel chega a 2.200 bar de pressão. O diesel? Você imagina o que é 2.000? Não, pressão onde? No tanque ou no motor? Não, lá no motor. O diesel. A hora que ele chega no o motor. combustível sai lá do tanque, passa através de uma bomba e depois dessa bomba ele chega a atingir até 2.200 em algumas aplicações de veículo. Bar de pressão no diesel. Você imagina o que é isso num carro? E aí a pessoa, Léo, acha que a mecânica de hoje é igual a mecânica de ontem. Não é. Não dá Mudou nem pra... muito, Léo. Se muda muito. Quem está assistindo o seu programa, Léo, vai entender o que eu estou falando. A dificuldade, às vezes, leva o carro seu no concessionário, leva na oficina dessa confiança e, às vezes, fica ali meio travado. Acha que não é o mecânico que não está conseguindo arrumar o carro. E, às vezes, não é. Às vezes, o mecânico não conseguiu a informação adequada e, às vezes, nem na concessionária. É muita tecnologia. É muita tecnologia embarcada. Tá tudo computadorizado. Tudo. Aí junta a evolução da mecânica com a informática, o processamento de dados ali dentro daquele carro. Isso sem contar uma BM ou qualquer outro carro mais sofisticado. Mas é todo. Se você pegar um carrinho popular hoje, Léo. Hoje, aqui o Brasil aqui é um país que se pode tudo, né? O Brasil pode tudo. Eu vejo o assunto dos mecânicos, a engenharia da automecânica, ela engenha o carro lá, faz tudo bonitinho, e quando chega no mercado, o mercado de reposição, vira aquela bagunça. Ó, isso não serve, aquilo não serve, vamos tirando. Voltando, você acha que num eventual acidente, o mecânico ou a oficina deveria responder também? Com certeza, mas é com certeza, Léo. Mas isso é difícil de provar. Aconteceu um ônibus caiu numa ribanceira, matou um monte de... O que aconteceu? Ele recebeu a luz alta, o cidadão vinha ultrapassando em sentido contrário e ele jogou lá, ou ele jogou porque faltou freio? Léo, hoje a mesma caixa preta tem lá no avião lá, se a gente fizer uma lei que lá, a gente consegue fazer tudo isso. A gente tem carro, você pega um Ford, que você aciona um botãozinho lá, só de você sair da faixa, o carro bater na faixa, ele volta o carro de novo para o centro. Tem carro que estaciona sozinho hoje. Já tem carro que estaciona sozinho. Então é fácil eu pegar essa informação e pôr lá. Entendi. Só que a pessoa, para arrumar isso, tem que ter um conhecimento do assunto. Não é qualquer um. Você tem problema em contratar pessoal na sua oficina ou não? Fala em crise. Eu preciso de mecânico, não encontro. E aí? Mas não tem que treinar, nada? A gente não tem. O governo não investe. Na mão de obra? No aprendizado. Não, a gente tem órgãos, Léo. O Senai é um exemplo. O Senai é um puta de um órgão que o governo tinha que investir. Eu fiz 2 anos o Senai o ano passado, 2 anos no Senai, e a gente vê no Buzunzum que o governo vai lá e só captura o cascai só. O recurso. O recurso. Não investe. Tem que investir. Aí quando investe na área, ele investe como um meio de propaganda política. Ganhar voto. Investiu tantos milhões. Não, Léo. Tem um programinha aí, vamos falar o nome? Pronado. Não vamos comentar o nome que é polêmico. O camarada ganha, ele ganha, gratuito, o curso de mecânica. Será que ele vai na casa do cara? Ele não pergunta se o cara quer ser mecânico, que ele não pergunta. Se você votar no meu candidato, vou te dar um curso. Entendi. E quem paga é o governo. Um exemplo, um Bolsa Família, como fosse. Vai lá e paga, dá o din-din para ele de transporte, para alimentação. Mas o cara não quer. Eu estudei com esse pessoal. Você percebeu isso aí? É absurdo, Léo. Porque eu percebo que conversando com o Marcelo, não é só ser dono do centro automotivo e ficar lá atrás da mesa. Tem que ter o conhecimento técnico. E isso eu percebo que você vai buscar através de cursos, palestras, simpósios e oportunidades que você tem. Porque é o seu negócio. Correto? Correto. Tá corretíssimo. Tá, agora o que eu vejo? Todo mundo, a meninada, a nova geração, quer ser advogado, o outro quer ser médico, o outro quer ser engenheiro, entendeu? Mas o tal do mecânico é uma extinção na profissão. Difícil, Léo. Tá cada dia mais difícil se arrumar um profissional com qualificação. Porque tem outras profissões que a gente brincou aqui esse dia, o relojoeiro, o sapateiro. Você não vê a meninada falando, não, eu quero ser sapateiro, quero ser relojoeiro. Então tem esse problema de cultura que nasce nas escolas. Eu quero ser promotor, eu quero ser juiz, eu quero ser isso, mas tem coisas básicas, como é que nós vamos fazer? Ô, Léo, é uma ótima profissão, é rentável, mas
tem que estudar. E tem muitas pessoas aí achando que mecânico é fácil de ser mecânico. Na hora que ele chega, eu peguei já molecada para fazer um aprendizado. Pra treinar? Na hora que ele vê, ele fala, não, isso aqui é muito complicado. Ah, achou que era mais fácil. Eu pensei que era só soltar ali, colocar ali, o carro já ia andar. Não tem nada fácil. Se você for assentar o azulejo, você tem que saber. Não Tem é assim. tudo, Léo, Só um pouquinho, uma Marcelo, já a gente volta. Vamos lá, porque o César Neves quer falar para mim sobre o caso do pedágio lá de Arapongas. Porque o de Mandaguari, de Marialva, a gente já sabe que deu uma polêmica danada e que tinha lá o desvio, era uma farra. Domingo eu passei lá no pedágio, voltando de Jandaia. Filas enormes, porque todo mundo passava pelo desvio. Aí fechou o desvio, obrigado a passar na cancela. Aí você acha de tudo, você acha gente bravo, estressado, você acha bobo, xarope. Tinha um cara na minha frente com um trole prata, placa de Marialva, cidadão novo, uma barbinha e tal, querendo arrumar confusão. Tinha 50 carros ou mais atrás dele. Aí ele ficou lá fazendo tipo, pegava no braço da menina, cheio de criança dentro do carro. A mulher que estava lá, quem estava na frente, ameaçando que estava filmando. Entendeu? Então, umas bobagens sem tamanho. Caramba, se determinou que fechou o desvio, tem que passar e pagar, acabou, não tem conversa. E pensar no povão que está lá atrás. Mas pensa num xarope, lá de Marialva, a placa. Mas não acredito que seja de Marialva, não. Deve ser de outra cidade da região. Marialva, o pessoal é gente boa. Vamos lá, 991348534, você manda sua mensagem de texto aí. Vamos dar uma olhadinha, porque o César Neves conta pra gente como é que está a situação da Viapar, do pedágio em Arapongas. Nós viemos até a praça de pedágio que divide a cidade de Arapongas com Rolândia. Neste local, há uma polêmica instalada, assim como aconteceu entre Marialva e Mandaguari. Moradores das duas cidades querem desconto, ou melhor, querem isenção do pedágio para quem trabalha aqui ou para quem trabalha em Rolândia. A Prefeitura de Arapongas está intermediando com a concessionária Viapar um acordo para que isso fique certo. Por outro lado, há o movimento Tarifa Zero que discorda desse acordo, desses termos que estão sendo propostos entre a Prefeitura e a concessionária. Conversamos com o prefeito de Arapongas. Olha, da primeira reunião que a gente fez com a Viapar até essa que nós estamos chegando, houve um avanço muito grande. Né? Além das obras, hoje existe a possibilidade de dar um desconto para aquelas pessoas que usam o pedágio, que moram em Arapongas e trabalham, né, em Rolândia ou em Londrina todos os dias. Então, houve um avanço e a gente vai continuar discutindo. Nós vamos ter outra reunião com a Viapar e, se preciso ter mais, eu não me canso de a gente tentar chegar num acordo que fique bom para todo mundo. Dessa forma, a questão que o movimento Tarifa Zero busca e quer, isso até agora não deu certo. Foi entregue um ofício para a Prefeitura nesta terça-feira de manhã. Houve uma manifestação na segunda-feira à noite contra essa iniciativa de vocês. A verdade é que a tarifa zero está sendo usada politicamente. Vamos ser muito claros, os cidadãos que estão lá são cidadãos de bens que estão querendo a tarifa zero. Só que todos os ex-secretários do ex-prefeito estão também lá no movimento. Estiveram aqui ontem à noite, né? Então, eles estão aí querendo tumultuar, querendo fazer política. Agora, o movimento Tarifa Zero, o cidadão araponguense tem todo o direito de fazer os seus movimentos. Se nós somos democráticos e exigimos isso, nós temos que dar o direito deles fazerem. Eles têm todos os direitos de fazerem, né? E nós estamos estudando uma maneira melhor. Agora, quando a Tarifa Zero chega aqui, alguns cidadãos, e me entregam um ofício que eles não têm acordo, é só aquilo ali, fica difícil discutir, né? Mas eu mesmo assim, eu vou tentar conseguir esse desconto para a população de araponguense que trabalha em Londrina, que estuda e que usa todos os dias, né? E quem quiser, pega. Quem não quiser, não tem problema. O que a gente vai fazer, né? Ó, não tenha dúvida que o pedágio é caro, Devia ser lá R$1,30, R$1,80, até isso aí, tá? Eu fico pensando em quem é obrigado a passar todo santo dia no pedágio. Você viu que na reportagem apareceu um caminhão e estava com o eixo erguido. É um eixo anulado. Eu estou falando com um especialista em mecânica automotiva, que é o Marcelo Ramos, do Centro Automotivo Nova Era. Está fazendo umas declarações para nós, umas denúncias, que o assunto está quente, está polêmico, tá? E atenção, deixa eu ver quem está comigo aqui no Facebook e já a gente volta aqui. Nós temos um intervalo comercial também, que nós estamos empolgados no negócio aqui.
A Rosângela Oliveira Fernandes está aqui. O Vanderlei de Lima está dizendo, ô Léo, vamos que vamos aí. O Gilberto Odenick, ô Léo, que é o Gilberto de Maringá, estou sempre ligado no seu programa. Um abraço, Gilberto, um abraço para todo mundo aí. Deixa eu ver, tem outro perfil aqui, que nós vamos dar uma olhada no que o povo está falando. A Idalina, oi Idalina, tudo bem, querida? Está dizendo boa tarde. O Vanderlei, deixa eu ver mais a quem. E uma opção de gente que está conosco aqui. A Elizabeth Rocha, o Rogério Mori. Alô, Rogério Mori, um abraço, tá distante aí, acompanhando a gente, um abraço, tá? E mais pessoas que vão entrando, vão compartilhando. Todo mundo que compartilhar o nosso programa aqui no Facebook concorre a ingressos para o Solar das Águas Quentes. Você chega de manhã, só sai à noite lá no Solar das Águas Quentes. A não ser que você vá durante a semana e aí sim, tá? Outro detalhe importante, todo mundo que compartilhar no fim do mês, a gente vai sortear um título completo familiar, que te dá direito a 1 ano lá no Solar das Águas Quentes, tá? Falando em Solar das Águas Quentes, deixa eu falar do... Vamos pro intervalo, vai, vamos pro intervalo, a gente volta já que eu preciso falar do Solar das Águas Quentes, já já. Tá chegando o lançamento mais esperado do ano, o Kwid, o novo compacto da Renault. Compacto? Ah, alto desse jeito? Uhum. E esse espação? O Kwid é o SUV dos compactos. Uau, é lindo. Já posso reservar o meu? Claro que pode. Com preço exclusivo de pré-venda. E combina comigo, não combina? É, compacto, né? O SUV dos compactos. Entra lá e reserva o seu. Ó. O lugar certo para economizar é no Paraná Supermercados. Ofertas da terça e quarta do Hortifruti. Banana nanica, 97 centavos o quilo. Abóbora cabutiá ou poncã, 1,18. Melão Havaí, 1,98. Abacaxi pérola unidade ou inhame o quilo, 2,55. Mandioca salsa amarela, 3,98. Pera importada, 4,98. Paraná Supermercados, bons momentos. Sorrir tem o poder de envolver e criar possibilidades. Esse é o principal objetivo da Atlas Odontologia, cuidar do seu sorriso. Com infraestrutura completa e profissionais especializados em saúde bucal. Diversos serviços para você ter o sorriso dos seus sonhos. A Atlas possui clínica em Maringá. E agora também em Sarandi. Vem fazer uma visita. Agende já sua avaliação. Atlas Odontologia. Um sorriso muda tudo. A causa animal precisa de você. Com mais de 400 cães abrigados, a Associação Dignidade Animal de Maringá conta apenas com a colaboração de voluntários para alimentar e prestar atendimento veterinário a estes animais. Sua ajuda é muito importante para que possamos continuar lutando. Faça sua doação. Estamos de volta ao vivo com o programa Léo Júnior no ar, aqui no canal 10 no YouTube. E também estamos lá em Apucarana. Um abraço pro povo de Apucarana lá. 991348534. Você manda sua mensagem de texto aí. E a gente interage. Nós vamos trocando a figura aí, correto? Mensagem, ó. Barulheira, tá? Solzão. Que isso, rapaz? Que isso? Hoje é quinta ainda. Pode parar com esse negócio aí, velho. Pode parar com isso aí. Se fosse sexta-feira, a gente já embalava, né? Mas não é o caso. Eu estou falando com o Marcelo Ramos, ele é diretor do Centro Automotivo Nova Era, que inclusive é anunciante nosso aqui. Nós estamos entrando nos assuntos polêmicos aí. Ele defende que as mecânicas deveriam passar por uma fiscalização, e isso não acontece. Tem muita irregularidade, muita grosseria, vamos assim dizer, no trânsito e por conta das péssimas condições dos automóveis, da frota. Não existe lei, não existe fiscalização e mortes vão acontecendo e ninguém faz nada. Nós vamos falar com o Marcelo já já. Deixa eu falar para você do Solar das Águas Quentes. O Solar das Águas Quentes é o antigo Termas de Maringá, que está aí mais bonito do que nunca, imponente, parceiro. Por quê? Porque é um dos maiores complexos turísticos do Brasil, a poucos quilômetros do centro da cidade de Maringá, à sua disposição.
Tá, você pode ir lá com sua família e agora com esses dias quentes, embora estamos vivendo o inverno brasileiro, né? Tá todo mundo aí suando o tempo todo aí, blusa nem pensar, coberta. Então, umas coisas que a gente não consegue entender. Mas eu acho que é só dar uma chuva aí e já volta a fazer frio novamente. Mas o Solar das Águas Quentes está lá. Se você tiver alguma curiosidade, você pode ligar lá no 99124-5181. Esse é o número do WhatsApp, inclusive. Você fala, eu quero reservar um quiosque desse aí para fazer uma carninha. Olha lá que bacana lá, Marcelo. Olha, todo mundo lá se divertindo à vontade. Ah, eu quero ir no furô, porque a água é medicinal e vai tirar minhas dores. Tô meio travadão. Volte meu, eu faço isso aí. Vou lá no furô, entendeu? Aí eu dou uma relaxada. Esse lugar aí, ó. Muito legal por sinal. Então são várias piscinas menores, uma maior fria. E aí você faz essa mudança de temperatura e sai de lá tranquilamente. Eu falei que eu tenho ido lá, mas não tenho visto essas moças lá, entendeu? São modelos contratados para fazer a filmagem. Mas o povão tá lá, se divertindo a beça. Se você quiser ligar num telefone fixo, pode ligar lá. É aquele número que apareceu aí, tá? Solar das Águas Quentes. Alô, seu Washington, um abraço. Tá acompanhando a gente, almoçando lá nesse momento. Tá aí o telefone, o site, todas as informações, tá certo? Fim de tarde é aí, durante a semana ou também no sábado e no domingo, não tenha dúvida. Eu tô falando com o Marcelo Ramos, ele que é do Centro Automotivo Nova Era, e a gente tá fazendo uns questionamentos aqui, que o povo é danado para mexer na originalidade do carro, e pior, e aí acontece as fatalidades e ninguém, quem fez o serviço, quem fez a lambança, não se responsabiliza por isso. E ele defende que tem que ter uma fiscalização mais ferrenha em cima. Mas o que eu pergunto para o Marcelo, eu estou vendo que o meio ambiente está fazendo algumas apreensões de caminhões, principalmente, que estão poluindo o meio ambiente, botando os caras na cadeia. Essa informação procede? E por conta de quê? O que o meio ambiente tem a ver com o setor automotivo, vamos dizer assim? Bom, Léo, isso aí já é novela. Isso é uma brincadeira que você não pode ter o tamanho do negócio que eles fazem. Caminhões saem com o sistema de Arla. E as caminhonetes a diesel saem com o filtro DPF, que é o catalisador que fica debaixo do escapamento. Tá, então, para diminuir os poluentes. O que acontece, Léo? Para melhorar a qualidade do ar que a gente respira. A gente, Léo, com a tecnologia subindo, melhorando a potência, a performance do motor, tem o pró e o contra. A engenharia foi lá e conseguiu aumentar a potência daquele motor. Só que ele teve um contra. Porque para isso ele tem que aumentar a temperatura do motor. Quando ele aumenta a temperatura do motor, de 1.400 acima, vamos dizer, de 1.400 graus ou maior que 1.400 graus, existe uma reação química dentro do motor, que é a fusão do nitrogênio com o oxigênio, que a gente se encontra na atmosfera. Quando isso se une, a gente vai ter o gás chamado NOx, que esse gás é totalmente nocivo ao ser humano. É o gás carbônico? Não, é NOx. É outro gás. É outro gás. Tá. Ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele é nocivo, ele mata, é fatal. O quê? Cancerígeno. É um gás... É o gás que sai do escape? É o gás que sai do escape. Tá. Mas aí a tecnologia veio, para nós resolver isso aí, nós vamos colocar nos caminhões o Arla, e nas caminhonetes nós vamos colocar lá um sistema de filtro DPF lá que vai resolver esse problema aí. Entendi. Mas aí o que acontece? Ao mesmo tempo que a tecnologia que o engenheiro inventou, tem outro camarada que inventou desabilitar. Para sair. Pode sair à vontade. Nos caminhões, o Arla tem um custo. Mas são pesquisas, estudos diferentes ou é o jeitinho brasileiro? É o jeitinho brasileiro, Léo. Então eu já vi um caminhão, o cara colocou 2 rádios. Um rádio, ele liga, quando ele vai passar na polícia que está tendo a fiscalização, ele liga o rádio. A hora que ele ligou o rádio, começa a funcionar o sistema Arla. É nada. Opa! Sério? Opa, tranquilo. O sisteminha tá funcionando. O policial vai lá, tem uns aparelhinhos hoje, mede no tanque, tem um Arla, tá funcionando, o radinho tá ligado. Saiu da polícia, desliga o rádio, liga o outro rádio para escutar a música. Sério? O negócio é interessante. As Nossa, mas o brasileiro consegue... Léo, aí nas caminhonetes, a molecada, vamos falar molecada, que a molecada costuma fazer mais isso. Eu quero andar, ele vai numa mecânica e fala assim, eu quero que a minha caminhonete anda mais, eu quero aumentar a potência. Chipar, é um bom negócio? Mas nunca na vida. Chipar não? Não pode fazer isso, Léo.
Tá. Ele vai lá e desabilita aquela função, que é um sistema que vai reaproveitar os gases, queimar para soltar lá só a água no escapamento. Aí o cara desabilita isso aí. Deixa eu ver se eu entendi. Os motores diesel possuem um dispositivo, tanto os caminhões quanto as caminhonetas, para trabalhar esse ar sujo. Antes de sair no escape lá na ponta, ele passa por um processo para limpar, para purificar esse ar, para jogar lá. E aí o povo vai lá e desabilita esse equipamento, por conta de quê? Economia, Léo. Não saber usar o carro. Hoje você vai comprar uma caminhonete numa concessionária, aquele cara que está te entregando a caminhonete, e deveria dar uma explicação melhor. Que é uma entrega técnica. A entrega técnica. Ele vai explicar como é que você mexe os botõezinhos lá. Nada. Ele não te explica que essa caminhonete, pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, você tem que pegar uma certa velocidade, um tempo de rotação do motor, para fazer aquela limpeza, purificação do filtro. Aí o que acontece? Esse filtro entope, vai até a oficina, é caro, não é barato. Nós estamos falando aí de 5, 10, 15 mil reais. Sério? Um filtro. É caríssimo. Entope e simplesmente não tem o que fazer, isola. Aí o cara fala, não, deixa quieto. Isola. Mas aí o que acontece? Quem que fez isso? O porquê que fez? Tem alguém que pune? Posso usar um exemplo que vai entender melhor? É como se você tivesse um problema no airbag, você fosse lá e manda tirar o airbag. Mas isso é normal. O airbag faz isso? Airbag desabilitado no carro, a gente encontra isso sempre. Mas por quê? Porque deu problema, o cara vai lá, bota a tampinha lá então, e desabilita, Léo. Então, por isso que eu acho que está acontecendo muito acidente graves e ninguém está nem aí, porque morre pouquinha gente, Léo. É um só, dois, três. Pouquinho. Não tem problema, é um só. Exceto no caso de um ônibus que a gente está usando como exemplo. Mas aí vai dar uma polêmica. Tá. Mas é um monte, é pouquinho, mas é no Brasil inteiro. E se bobear, vamos falar uma bobagem aqui. Se bobear é um Boeing, é um avião por dia que morre de pessoas. Aproximadamente isso, Léo. Mas é por isso que eu estou aqui, Léo, fazendo esse apelo no seu programa, para a gente tentar mudar. Ver se acha alguém que está assistindo a gente aí, que brigue pela classe lá em cima. Porque tem que vir lá de cima para organizar isso aí. Não é só fazer multa. Então tem que fazer lei, tem que fiscalizar. Exato. E não adianta fazer a lei também. Por que a lei existe? Porque eu vejo que eles costumam fazer leis para rapelar o dinheiro do povo. Essa lei do farol aceso durante o dia e outras coisas aí. O que nós vamos criar de lei para levantar um dinheiro rápido? Aí cria-se. Mas nesse caso, daí? Não Léo, é só ter um órgão fiscalizador que as empresas se responsabilizam para aquele serviço que não é feito de acordo com o fabricante. Porque é muito legal. Fora da conformidade. Está fora da conformidade. Porque para fabricar o carro que se vender aqui no Brasil, tem lá a normativa. Tudo tem que passar naquele índice. Não passou, não é vendido. Um exemplo, e aí se eu estiver falando bobagem, você vai me corrigir? Por exemplo, a mistura do álcool na gasolina no Brasil é uma porcentagem, 25, não sei. 26%. Já no Paraguai já é outra história. E outros países é outra história. Não, Léo, é assim, ó. Como é que é? Quem que a gasolina, Léo, ela não pode ser colocada pura no veículo. A gente tem que aumentar o octanagem dela, a dificuldade de explosão. Porque se eu pôr uma gasolina pura no carro, eu vou derreter o pistão, vou derreter o motor. O teor de fogo dela é muito alto, rápido, queima demais. Entendi. Então, no Brasil, está colocando o álcool para diminuir a explosão e assim conseguir uma performance melhor na gasolina. Correto. Isso é tranquilo, não tem problema nenhum. Isso é normal. Então, não tem aí uma poluição devido a isso. Porque muitas pessoas acham, isso é o governo que está fazendo para... Não, a gente, conforme a tecnologia dos motores estão aumentando, a pressão aumentando, eu não posso ter lá uma gasolina com um teor de explosão muito alto, porque senão ela vai explodir antes do tempo necessário. O álcool é mais explosivo do que É menos explosivo. O álcool? O álcool é menos explosivo, por isso eu preciso de mais pressão. Por que a gente tem a sensação do que o carro álcool anda mais? Porque tem mais pressão no motor, a taxa de compressão do álcool é maior. Entendi. Tá? E da gasolina é menor.
Então, como eu tenho uma taxa maior, eu preciso... O álcool da impressão que ele é mais rápido para queimar do que a gasolina. É porque a taxa é alta, Léo. E o diesel é mais lento ainda, ou não? O diesel não é que ele é mais lento, é o sistema do diesel é diferente do carro a gasolina. Tá. Não são motores distintos. Você falou para mim, fora do ar, que um dos erros dos fabricantes e das revendas é não orientar o proprietário de que não é bacana andar com o carro na reserva. Por que isso acontece? Principalmente no carro diesel. Principalmente no carro diesel. Porque eu vou dar, tem vários, se eu for falar aqui, a gente vai falar o dia inteiro. Vamos falar só de um item bem tranquilinho. Quando o diesel sai do tanque e vai para o motor... Nós estamos tendo uma aula aqui de mecânica, na verdade. É um ensino técnico. O diesel do tanque, ele não pode ultrapassar os 60 graus, Léo, de temperatura. Aí o cara pergunta, como vai passar 60 graus o diesel do tanque? Sabe que eu estou na reserva, um pouquinho diesel. Quando esse diesel no carro, injeção eletrônica... O combustível fica quente no tanque? Não, eu vou chegar lá. Calma, vamos chegar lá. Tá bom. O diesel saindo do tanque, vai até uma bomba. Essa bomba pressuriza esse diesel dentro de um tubo, que chama tubo-reio, que pode chegar até 2.200 bar de pressão. E lá ele vai injetar nos seus devidos lugares, seus devidos pistões. Aquilo que sobra, volta para o tanque. Será, Léo, tá, a hora que ele volta para o tanque, ele volta de 80 a 120 graus de temperatura. Aí que ele volta. Como no Brasil a gente temos lá, aqui pode tudo, não tem um resfriador, lá fora tem. Um sistema de refrigeração do diesel para retornar ao tanque. Quando ele volta no tanque. Como aqui no Brasil não tem nada, volta para o tanque do jeito que saiu lá, vai lá. O camarada anda com um pouquinho de diesel, vai esquentar o tanque. E vai esquentar o diesel. Esse diesel volta de novo para lá, mas vai passar pelo filtro quente. O filtro é feito de papel. Sabe que o papel, Léo, ele tem uma camada. É um papel, eu tenho um impermeabilizante desse papel. Um verniz. Um verniz, vamos dizer assim, um negócio mais simples. E esse diesel quente vai tirar esse verniz. Aí nós vamos ter um saturamento do filtro. Não é entupimento, um saturamento. Vai ficar difícil do diesel cada vez passar dentro da... Cai o rendimento do carro. A injeção vai corrigir. Ela corrige. A injeção vai corrigir tudo isso. Será, Léo, que lá na frente, o camarada que está corrigindo isso, ele vai ter que trabalhar como nunca. Só que a hora que ele parou de trabalhar, que você aliviou o pé, que você tirou um pouco de potência do carro, o filtro dá aquela relaxada, o diesel está passando com uma força tremenda ali dentro. Aquilo, Léo, dá um pico de pressão dentro desses encanamentos de alta pressão que chega a 3.000 bar. Nossa. E aí começa a cavitar encanamento, tubo, sensor de pressão, começa a detonar bomba, aí começa a novela. Como tem muitas pessoas aí que tem caminhonete, 20 mil quilômetros, já estourei o motor da minha caminhonete, com outro com 40, essas caminhonetes são feitos, caminhões, 200 mil quilômetros é novo. É verdade que uma caminhonete dessa aí, uma Hilux, uma S10, pode rodar 1 milhão de quilômetros? Muito mais até, Léo. Sério? Mas depois que você faça corretamente. É coisa simples, Léo. É só a pessoa perguntar para quem entende um pouquinho, se fazer de acordo, não vai estragar nunca. Mas, Léo, ninguém faz. Tá, aí nós temos um agravante, que é a qualidade do pneu, esse negócio de ficar riscando pneu velho, das condições das estradas, entendeu? Da qualidade do combustível que nós estamos usando. Léo, eu sou contra alguma coisa. Tá. Qualidade do combustível. Todo mundo... Não tem um posto de gasolina, tá? Tá, ainda. Não tem um posto de combustível. Eu sou contra todo mundo bater que a maioria do defeito das caminhonetes, dos caminhões, é qualidade de combustível. Não é qualidade de combustível. É claro que tem os espertão aí que adulteram o combustível. Batiza mesmo. Batiza, não tem jeito. Coloca água no Mas álcool. Vamos calcular assim, 90% do que ocorre nos carros a diesel não é o combustível. E sim a forma que ele é usado. Entendi. E aí vai na manutenção. Vai na manutenção, o mecânico não tem aquela experiência, não sabe como que funciona desde o comecinho do sistema de injeção. O que ele vai condenar? O diesel. Ele arrumou o veículo... O S10, ele veio para poluir menos, esse diesel. O S10 é uma... S10 são 10 partes de enxofre, Léo. São 10 partes por milhão, cada milhão 10 partes de enxofre. O 500 é 500 partes. O outro antigão? O S500, se eu não estou enganado, Léo, olha o que eu vou te falar.
Está proibida a venda no Brasil desde o ano passado. Mas ainda tem. Mas ainda todo mundo, a maioria dos postos estão vendendo S500. Os caminhões mais velhos e tal, vai todo mundo no S500. O que acontece, Léo? Opinião minha, isso é opinião minha. Eu acho que para produzir o diesel S10, você conseguir produzir esse diesel, a tecnologia é muito alta e cara. É por isso que não parou o S500. Mas se você pesquisar aí, você vai ver que o S500 era para ter parado já de fabricar no Brasil há um tempinho. E não parou? Não parou porque eu acho crise que na também, crise não consegue colocar tudo o S10. E daí vão entender que colocaram um produto novo para ganhar mais em cima. Mas não é nada disso. Não. Bom, Marcelo, você vai voltar aqui porque o nosso assunto tá bom, é polêmico e eu acho que muita gente aprendeu um pouquinho de mecânica, principalmente o público feminino, né? Mas nós vamos ter outras oportunidades aí. Nem falei do Centro Automotivo Nova Era hoje, porque o programa foi inteirinho para falar do Centro Automotivo. Tá certo. Um grande abraço para você. Uma ótima tarde aí de quinta-feira. A gente volta a se falar amanhã, meio-dia. Valeu, tchau.